Fala pessoal, eu sou o Gabriel. E eu sou o Thiago. E nós somos da equipe de organização do projeto da professor Antônio Vlamir da Silva. Nós fazemos parte da escola e somos do curso de Eletromecânica 3. E resolvemos fazer um projeto social envolvendo vídeos. O objetivo principal desses vídeos é passar tanto para pessoas que não têm conhecimento na área, quanto para aquelas que têm conhecimento na área, matérias do nosso curso, disciplinas do nosso curso, como comandos elétricos, eletrônica e várias outras matérias que um eletromecânico ou um eletrotécnico pode ter no decorrer da sua carreira profissional. Então, fique com o vídeo a seguir. Olá, meu nome é Anderson Matos, sou da turma de Eletromecânica 4, da Escola de Profissionalizante Antônio Vlamir da Silva. Vou fazer a introdução à HST, Higiene e Segurança no Trabalho. O que é? Na verdade, a HST trata como o conjunto de medidas que visam a melhoria do ambiente de trabalho ou a prevenção de acidentes com o próprio trabalhador. As medidas podem ser de caráter organizacional, ambiental, de engenharia, técnica, etc. Vamos estabelecer agora a diferença entre higiene e segurança. Alguns pensam que higiene é simplesmente lavar a mão, alguns cuidados, algumas higienes. Mas na verdade, ao decorrer dessa videoaula, vamos saber a diferença e que higiene e segurança no trabalho não se trata simplesmente desses simples atos. Meu nome é Thalita, eu sou do curso de Eletromecânica da Escola Profissionalizante Antônio Vlamir. Meu nome é Jorge de Andrade, sou do curso de Eletromecânica do Colégio de Profissão Antônio Vlamir. A gente vai falar um pouco para vocês sobre o que é EPI e EPC. Bom, primeiro a gente tem que saber que os EPIs e os EPCs são equipamentos de proteção. Para que serve? Para proteger o trabalhador dentro da área de trabalho, na empresa. A gente também sabe que, segundo a ANR, a empresa ela deve fornecer ao trabalhador o seu equipamento de proteção adequado ao seu trabalho, ao que ele vai fazer na empresa. E no caso, a norma regulamentadora que a gente tem é a NR6, que ela é importante porque um trabalhador ele corre muitos riscos na empresa, e a questão disso vem os EPIs e os EPCs. E a gente também vai dizer um pouco da diferença entre o EPI e o EPC, mas o que a norma fala em si, que a empresa tem que fornecer, é obrigatório, porque caso não tiver o uso de algum EPI, ela não vai poder exercer a sua função, o seu trabalho normalmente. E a gente também pode dizer que aqui a gente tem alguns exemplos de EPIs que a gente vai apresentar mais à frente, e a gente vai falar também agora da diferença de EPI e EPC. Pronto, a diferença de EPI e EPC. EPI é um equipamento de proteção individual. É um equipamento de proteção que o trabalhador vai utilizar, que vai proteger somente a pessoa física. O EPC é um equipamento de proteção coletivo, que não vai proteger somente a mim, como trabalhador, mas vai proteger a todos os outros que estão na empresa. A gente tem um exemplo do quê? Da bota. Por que é importante a gente usar a bota? Porque ela tem o seu isolamento, caso de descarga de choque, etc. E outras coisas também pode vir a ocasionar algum problema. A gente também tem o uso de protetores ultra-auriculares no caso, que eles servem para quê? Para proteger sobre ruídos, dentre outros sons. E a gente também tem a questão do uso de óculos, porque dependendo do trabalho que você for exercer, pode acontecer de vir faíscas ou alguma coisa que pode danificar a sua visão. Isso pode ser prejudicial não só no seu trabalho, mas também no período longo. Essas duas máscaras elas são utilizadas em trabalhos onde eles em solda, essa aqui é utilizada em solda, e essa aqui em qualquer tipo de lixa. A luva também é bastante importante para proteger as mãos do trabalhador. Outra EPI muito importante é a máscara. A máscara ela deve ser utilizada em qualquer ambiente da empresa. Esses todos que a gente falou, todos eles são EPIs, porque ele vai ser um uso individual. Agora a gente também vai dar uma introdução no EPC, que é o equipamento de proteção coletivo. O EPC basicamente
são equipamentos de sinalização, ou seja, ele vai sinalizar para que a pessoa entenda que aquela área ou aquele local que está sendo trabalhado corre um perigo. Então, ele serve basicamente para isso, para que evite suportes a acidentes. E ela vai falar alguns tipos. Os tipos de equipamentos de proteção coletiva, nós temos fitas de sinalização, nós temos exaustores, nós temos cabines. As cabines, elas protegem tanto de ruídos, porque a gente sabe que existem alguns tipos de máquinas que elas produzem um ruído que é superior ao ruído suportado pela audição humana. Então, essas máquinas, elas protegem todos os colaboradores desse exato ruído. Meu nome é Daniel Diogo Moraes, sou da Escola Professor Antônio Valmir da Silva e sou da turma de Eletro 4. E meu nome é Leoane e eu também estou no curso de Eletromecânica 4 na EET, sou Professor Antônio Valmir da Silva. E a gente vai falar um pouco sobre a NR5, que é a CIPA, e um pouco da CEMIT também. Bom, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bom, como o nome já diz, ela tem como objetivo prevenir acidentes e prevenir doenças causadas pelo trabalho, tipo alerta, que é a lesão por esforço repetitivo. Bom, a CIPA ela é formada por os trabalhadores e o empregador, né, que é o dono da empresa. Aí, no caso, a escolha do presidente e do vice-presidente é tipo como se fosse uma eleição secreta, que no caso o dono da empresa vai escolher o presidente e os empregados vão escolher o vice-presidente. Bom, o presidente tem como sua função organizar as reuniões e relatar tudo o que é passado na reunião para os funcionários. Bom, e o vice-presidente tem apenas como função substituir o presidente caso ele falte ou esteja de recesso, alguma coisa do tipo. Bem, a CESMIT, ela é um órgão que a sigla significa um serviço especializado de engenharia, segurança e em medicina do trabalho. Ela tem o mesmo objetivo da CIPA. A única diferença é que a CIPA é para empresas pequenas. Tipo, a CIPA ela abrange empresas que têm, sei lá, acima de 25 funcionários. Ela fica lá com aquela empresa. Já a CESMIT, ela vai abranger as empresas que têm acima de 50 funcionários. E assim que a empresa tiver acima de 50 funcionários, o que vai acontecer? A CESMIT ela tem por obrigação contratar um técnico de segurança do trabalho e um médico do trabalho, que vai ter a finalidade de fazer com que reduza os acidentes ocorridos naquela empresa, juntamente com o empregador e o empregado. Bom, meu nome é Acho, eu estudo na Profissionalizante Antônio Valmir e eu vou explicar sobre os primeiros socorros, são cuidados paliativos, né? Quando ocorre algum acidente, os primeiros socorros eles servem para manter a vítima consciente e levar até o hospital. Pois é. Os primeiros socorros se dividem em ferimentos leves, queimaduras, hemorragias, desmaio e contusões. Queimadura de primeiro grau, quando ocorre queimadura de primeiro grau, tem que lavar abundantemente, colocar uma atadura limpa. Aí de segundo e terceiro grau, elas são de maior urgência, porque atingem os tecidos vitais do corpo, podem atingir algum órgão ou possivelmente o osso, né? Quando ocorre a queimadura de segundo ou terceiro grau, é importante lavar. Caso a roupa ela fique colada junto com o ferimento, não retirar a roupa, porque pode ocorrer uma inflamação, possível contaminação, e levar diretamente para o hospital. Quanto às hemorragias elas podem ser internas ou não. As hemorragias, quando elas acontecem, é necessário que tampe logo o ferimento, porque quando ocorre uma hemorragia, a pessoa, dependendo do grau da hemorragia, pode morrer de 3 a 5 minutos. Então é necessário que tampe o local ferido com um pano ou com algo que não contamine o ferimento. Quando ocorre uma hemorragia interna, não há sinais visíveis de hemorragia, assim, sangramento, né? Os sinais visíveis são palidez, suor e possíveis desmaios. Quando ocorre uma hemorragia interna, é necessário colocar compressas de água quente na região possivelmente que está ocorrendo a hemorragia e levar diretamente para o hospital. Bom, quando ocorre uma contusão, é necessário colocar a tala na região afetada e levar para o hospital. Quando ocorre lesões de ossos, articulações ou músculos, é necessário ver se não houve dilacerações das articulações, porque referente a ter uma dilaceração de alguma articulação, o membro ele não consegue se mover e é necessário colocar uma tala e levar diretamente para o hospital. Bom, o último tópico é choques elétricos. Quando ocorre um choque elétrico, é necessário
desligar a fonte que está emitindo choque ou retirar a pessoa com algum material não condutor, como madeira ou um voador na pessoa. Os choques elétricos podem causar queimaduras, que eu já expliquei que pode ser primeiro, segundo ou terceiro grau. Oi pessoal, meu nome é Anderson Rangel e estudo na Escola Profissional Antônio Valmir. Eu vou explicar algumas maneiras de se evitar acidentes em empresa. Uma delas é armazenamento de materiais em lugares inadequados, tipo materiais químicos, que podem reagir com outros e causar incêndios. Outro tópico é instalação elétrica inapropriada, que são os eletricistas, tem alguns, né, e fazem instalações inapropriadas, que são gambiarra, que são deixar o fio não encapado, não isolado, que pode gerar algum tipo de centelha e faísca, né, e pode reagir com esses materiais químicos e causar incêndio. Outra maneira é que algumas empresas usam pisos antifaíscas, que são pisos apropriados a não reagirem quando forem tocados por faíscas ou centelha. Outro é a organização e limpeza do local. Existem materiais apropriados a combater os incêndios, e a maioria deles são extintores. E existem alguns tipos de extintores que eu vou citar aqui. São extintor de espuma, que é o normalmente usado, né? Extintor de água pressurizada, em que o agente é a água. Extintores de pó químico e extintores de gás carbônico. E também vou citar algumas providências a serem tomadas em caso de incêndio, que no caso são a evacuação da área, manter calma, não ter pânico, ligar, né, para os bombeiros. Meu nome é Manuel Nicolas, sou aluno da EEP Professor Antônio Valmir e vou apresentar legislação da segurança do trabalho. Legislação vai muito pela Constituição. Existe uma portaria que determina a legislação dos modelos trabalhistas. A legislação onde nós pegamos as nossas NRs e as normas técnicas que elaboradas pela ABNT. O que são NRs? São normas regulamentadoras, criadas pelo Ministério do Trabalho a fim de dar mais proteção ao trabalhador em execução de trabalhos industriais ou de cargas pesadas. Algumas NRs são muito utilizadas na nossa indústria, como a NR10, que é instalações elétricas de baixa e média tensão. NRs também como a 5, que é a CIPA, CESMIT, a 4, que é CIPA, a 6, que é EPI, a 17, que é ergonomia, a 12, que é proteção de máquinas e equipamentos. Já NBRs são normas de orientação, diferentemente das NRs, porque a NR está prevista na lei, está prevista na CLT, ou então é obrigatório. Já a NBR não, é uma norma de orientação, ou seja, uma norma para padronizar um determinado tipo de serviço. Uma das principais NBRs mais visadas na indústria é a 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão, seguindo normas de segurança, e a 5444, que é a padronização do modelo de instalação. E é isso, obrigado. Meu nome é Alex, eu sou da Escola Profissionalizante Antônio Valmir e eu vou falar um pouco sobre riscos ocupacionais. Risco pode ser definido como toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou circunstância existente num dado processo trabalhista possa causar dano à saúde, seja esse dano causado por meios de acidente ou doenças trabalhistas. O risco ocupacional ele é definido como um critério simbólico, no caso. Ele é uma atividade no qual o trabalhador ele vai exercer conforme ele for passando seus dias trabalhando. Bom, os riscos ocupacionais ainda são tratados em algumas normas, como por exemplo a NR9, que conceitua que todos os riscos são tratados dentro de uma norma de riscos ambientais. E na NR32, que trata os riscos ocupacionais como trabalhadores em instituições de saúde. Bom, um dos principais problemas sobre a situação do risco de ambiente no trabalho é o medo da culpabilização pelo acidente. A culpabilização, junto com a responsabilização dos trabalhadores, acabam fragilizando psicologicamente os funcionários, o que acaba tendo a não notificação dos acidentes. O mapa de risco é uma representação gráfica dos riscos que ocorrem no ambiente de trabalho. O mapa de risco ele possui círculos
tamanhos e cores diferentes, que vão representar diferentes agentes conforme o período trabalhista. Conforme a portaria N5 do Ministério Trabalhista e do Emprego, as elaborações de mapa de risco são obrigatórias para as empresas que estão dentro da comissão trabalhista. É importante salientar que o ambiente trabalhista são relações tanto subjetivas como coletivas. Então, priorizar relações coletivas e o trabalho em equipe pode evitar alguns acidentes. Pois é, pessoal, terminamos mais um vídeo. E então, não esqueça de dar aquele like. E além disso, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito a gente. E a gente precisa tentar alcançar o maior número de pessoas, já que é um projeto social. A gente se vê na próxima.